A gente começa tratando exatamente desse pedido do presidente Lula para que a Advocacia Geral da União avalie as medidas jurídicas possíveis para tentar salvar a alta do IOF. A AGU também espera informações do Ministério da Fazenda para embasar a sua análise e a sua decisão. Vamos ver na reportagem de Luciana Amaral. No início da tarde, o PSOL se antecipou e protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a decisão do Congresso. Além de defender que o Executivo agiu dentro dos limites legais, o partido afirma que o parlamento violou a separação dos poderes. Líderes governistas no Congresso alegam que o projeto que derrubou o aumento do IOF é inconstitucional por não apresentar uma nova compensação financeira. O grupo também defende que Lula não cometeu excessos no poder de alterar um tributo regulatório. O Planalto reforça que, sem o projeto, um novo contingenciamento de 12 bilhões de reais seria necessário. Isso atingiria tanto ministérios quanto as emendas parlamentares, algo visto com ressalvas por congressistas. Aliados de Lula afirmam que não vão permitir que o IOF seja tratado como uma moeda de barganha ou que seja revogado por conveniência. Nesta sexta-feira, o presidente voltou a discursar em defesa do que chama de justiça tributária. Eu governo esse país para todo mundo, mas eu tenho um lado, e o meu lado é o povo trabalhador desse país. O meu lado são os professores desse país. O meu lado é a classe média baixa desse país, que é quem paga imposto de renda desse país. É por isso que eles não gostam. Integrantes do governo apostam que vão conseguir recuperar a popularidade de Lula com a narrativa, mas admitem que o Planalto vai ter mais dificuldade de ampliar programas sociais e de tentar atrair um eleitorado de menor renda, com uma limitação nos gastos que deve chegar em 2026. Oposição e Centrão defendem que a decisão do Congresso foi legítima. Consideram que judicializar o caso ataca a soberania dos parlamentares e demonstra que o governo não quer bancar qualquer peso político. Para eles, a iniciativa de subir com o IOF foi apenas para aumentar a arrecadação e, assim, tentar tapar o rombo fiscal. Se o Supremo Tribunal Federal repassar esse aumento ao povo, estará rasgando a Constituição e traindo milhões de brasileiros. Com a movimentação do PSOL, o PL quer encaminhar uma proposta de emenda à Constituição que limita esse direito a siglas com pelo menos 5% da representação parlamentar. Doutor Gustavo, vou começar com o senhor, porque queremos entender aqui o embasamento jurídico dessa decisão. Há uma questão colocada sobre esse argumento do PSOL, por exemplo, da usurpação do Poder Executivo, que é o único que tem autoridade prerrogativa para atuar com o IOF. Ao mesmo tempo, há o contra-argumento dizendo que o próprio governo transformou o IOF no imposto arrecadatório, portanto, desvirtuando a sua origem, o seu fundamento. Qual das duas para mais de pé? Na verdade, é preciso que as regras do jogo parem de pé, Thaís. Então, eu tenho dito hoje que se a decisão do governo de majoração da alíquota do IOF é uma decisão boa, é uma decisão ruim, é uma decisão drástica ou é uma decisão ótima, isso cabe ao julgamento dos especialistas, dos economistas, dos cidadãos e cidadãs, do povo brasileiro, da imprensa. Isso pode ser feito. Mas o que muito me preocupa é quando as regras do jogo democrático, constitucional, são afrontadas. E nós estamos vivendo um tempo em que, muitas vezes, o Poder Legislativo quer ser o gestor do orçamento da União, quer ser administrador, o Poder Judiciário quer ser legislador. Então, isso não pode ficar dessa forma. No caso concreto, nós temos que nos isentar de qualquer paixão política, ideológica e partidária para entender o que aconteceu. A tese que o governo sustenta hoje é uma tese que está de acordo com o artigo 49 da Constituição da República, Thaís. Por quê? Porque o artigo 49, que fixa as competências exclusivas do Congresso Nacional, ou seja, não são as competências para legislar, são as competências fiscalizatórias dentro do sistema de freios e contrapesos. Fixa, no inciso 5º deste artigo 49, a autoridade do Congresso, através de decreto legislativo, para sustar os atos do Poder Executivo, portanto, os atos do Presidente da República,
que excedam o limite da delegação legislativa, não é o caso, nós não estamos falando de delegação legislativa, ou que exacerbe o limite do poder regulamentar. Nós sabemos que a lei regulamenta a Constituição e o decreto executivo do presidente regulamenta a lei. Não se trata disso. O presidente estava manejando a majoração de alíquota do imposto sobre operações financeiras, porque isso está dentro da extrafiscalidade que caracteriza esse tributo. O presidente não pode alterar a alíquota de imposto não extrafiscal. E no caso dos impostos extrafiscais, ele tem que ficar dentro do limite estabelecido pela legislação complementar, o que foi atendido. Então, Entendi. de fato, a tese do Congresso não prospera, neste caso, a tese do governo federal é que está de acordo com o texto da Constituição. Já volto com você, doutor Gustavo, para a gente entender aí quais são as possibilidades desse processo andar, mas você mesmo convocou aqui os especialistas para entender se a medida é boa ou é ruim e por aí vai. Aí, Caio, sobra para você essa continuidade, porque houve uma contestação muito forte das distorções. O IOF, ele é um instrumento de fiscalização e de regulação, mas ele precisa ser usado com cuidado, porque ele pode gerar distorções do funcionamento do mercado de crédito, do sistema financeiro como um todo, impor custo ao setor produtivo, não necessariamente para fazer justiça tributária entre pobres e ricos. Então, eu queria saber, na tua avaliação, o que sobra para a economia, de bom e de ruim, dessa briga entre Congresso e governo? Olha, Thaís, eu acho que a gente tem que dividir o tema em duas partes, né, que você citou aí. O primeiro é da pertinência do uso do imposto para fins arrecadatórios, né, que no fim foi o que aconteceu, né? O governo lançou mão do aumento do IOF para complementar as receitas e atingir as metas fiscais. Isso o ministro Haddad e outros membros da equipe econômica falam abertamente, né, dizendo que se não tiver o IOF vão ter que cortar outras despesas ou aumentar outros níveis de arrecadação, outros itens de arrecadação, né? O IOF ele tem essa característica extrafiscal, né? Ele é um imposto regulatório, na verdade, Thaís, todos os impostos geram distorção, em alguma medida, de alguma forma, mas alguns impostos são considerados fiscais, né? Ou seja, para fins arrecadatórios, e, portanto, tem que ser debatido com a sociedade no Congresso para ser aprovado ou não, e tem outros impostos que são caracterizados, definidos como não fiscais, ou sem fins arrecadatórios, mas com fins regulatórios, como é o IOF. Então, o IOF ele não precisa ser aprovado no Congresso, ele não tem anterioridade, ele não tem noventena, ele é implementado no momento em que o decreto é publicado, justamente porque ele é um imposto que o governo tende a usar para corrigir distorções ou mau funcionamento de mercados. Por exemplo, você tem uma bolha no setor imobiliário, que o governo identifica ali, que entende que é uma bolha. E aí ele aumenta o IOF para, sei lá, crédito imobiliário para diminuir aquele movimento em particular, né? E não foi o que aconteceu. Então, acho que o debate, para além do tema jurídico, né, o debate econômico do IOF é essa, né? Faz sentido usar um imposto que tem fins regulatórios, que pode gerar, de fato, uma mudança de comportamento muito grande. A gente viu empresas tendo que mudar seus planejamentos de gestão de caixa, de investimento internacional, etc., depois de um aumento tão forte. A medida do IOF praticamente quase que dobra, aumenta 70% a arrecadação do IOF de um ano para outro. Então, Claro. de fato, foi muito forte. Então, esse é um ponto. E o outro que a gente pode discutir depois é se a medida como foi feita é um bom instrumento de justiça tributária. Eu também questiono, na minha opinião, não. Acho que tem outras discussões. O Brasil precisa de reformas nos seus tributos para fazer justiça tributária. Eu acho muito importante isso, mas não, nesse decreto do IOF eu vi muito pouca coisa ali que faz justiça tributária. Ele cria grandes distorções, dificulta empresas a fazer crédito. Justiça tributária é uma outra coisa, eu acho que tem mais a ver com o imposto de renda, que seria
uma ótima discussão para ser feita e, por enquanto, está meio esquecida. Não, está sendo feita também de uma forma distorcida, né, Caio? Cada medida o governo acaba trazendo e o Congresso também não ajuda. Ô Jussara, você que está em Brasília, minha cara, que está assistindo esse embate de perto, a dúvida que fica é o seguinte: qual é o endgame do presidente Lula, né? Qual é o jogo final que ele espera? Faltam 15 meses para as eleições. Tudo bem, como eu disse aqui, o Sidônio Palmeira, que é um ministro de comunicação, que estava batalhando ali para tentar achar um mote que pegasse para falar bem do governo, conseguiu encontrar, caiu, né? Caiu no colo deles essa estratégia Robin Hood. Agora, está difícil entender qual é a estratégia final, qual é o objetivo final, na verdade, do governo atiçando, fazendo esse enfrentamento com o Congresso. Olha, Thaís, eu acho que nem o governo sabe qual que é o seu jogo final, sua cartada final, como você disse, há 15 meses, né? Enfim, ali para dar esse encaminhamento para essa reta final do governo. E por que eu digo isso? Porque quando você fala que cai no colo do ministro da Secretaria Especial de Comunicação, essa estratégia Robin Hood, o fato é que a gente vê, primeiro se atribui tudo a uma crise de comunicação do governo, mas a dificuldade é o que está sendo comunicado, não tem o que comunicar. Quando uma estratégia cai no colo é porque, de fato, um planejamento deixou de ocorrer e aí o governo está trabalhando a reboque das crises. Então, é um governo que ele funciona para tentar apagar os seus incêndios. Neste caso, tem um detalhe que me chamou bastante atenção ao longo da semana, foi a questão da surpresa. Bem, fomos surpreendidos com a decisão do Hugo Mota de pautar os PDLs, né, derrubada do decreto da alta do IOF, numa jogada casada com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, o que me parece é que o governo ele ainda não entendeu essa nova articulação, o poder deste Congresso é muito forte, que vem mudando nos últimos anos, muito diferente das duas primeiras gestões do presidente Lula, e aí é praticamente uma apatia, e aí o governo não está sabendo lidar com isso. Nos bastidores, o governo fica tentando minimizar, dizendo que foi uma crise pontual, muito ruim, mas pontual, que dá para reverter. Mas o recado do balanço dessa semana é que o Congresso mostrou quem está mandando. E por quê? Porque ele tem as emendas, o governo tem dificuldade de negociar, o governo não sabe qual é a sua base. Se a gente for perguntar hoje, e eu pergunto isso com alguma frequência, qual é a base do governo? Quantos votos garantidos tem? Não, cada votação uma batalha e não sabe. Então, Sim. Nesse caso do IOF, a gente viu importantes partidos que estão da base do governo, eu não estou falando só daqueles que têm como o PP, União, que tem, e o Republicanos, que tem ministérios, mas né? não entrega a base, não entrega todos os votos, mas inclusive com votos da esquerda também. Então, tudo isso mostra que o governo está meio perdido. Que articulação é essa? O que está faltando de fato para este governo entender que Brasil que ele está vivendo hoje em dia. Então, quando ele pega, só para concluir aqui, Thaís, quando pega esse discurso de nós contra eles, né, vamos fazer justiça social, justiça tributária, ou precisa cobrar mais de quem está em cima, enfim, algo que foi sendo repetido muito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e acabou também irritando o Congresso. Claro que não foi essa derrubada da alta do IOF, não foi causado apenas pela questão do vilão, do Congresso ter sido colocado como vilão. Há outros detalhes que a gente pode falar melhor sobre ele, sobre o que levou a essa crise. Mas o fato é que o recado o Congresso deu o recado, olha, vai ter que negociar com a gente diferente. E aí vamos ver agora com essa judicialização da alta do IOF. Doutor Gustavo, há uma outra questão jurídica aqui que eu quero aproveitar que o senhor está aqui para lhe perguntar, porque enquanto o decreto ficou valendo, o IOF mais caro estava sendo cobrado. Tá aí, quando o senhor fala da regra do jogo, né, também tem entender o quanto mudar a regra do jogo, que foi o que o governo fez quando fez o decreto do IOF, sem segurança.
acaba provocando efeitos negativos, né? Porque o que eu quero entender com o senhor é o seguinte: como é que o senhor enxerga o papel do judiciário nessa discussão específica do IOF? Porque há um receio de que as empresas que pagaram IOF vão à justiça também para receber esse dinheiro de volta. Quer dizer, é como se o circo tivesse criado e só quem vai determinar a solução é a justiça? Eu acho que agora, mais do que o Poder Judiciário, Thaís, o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula, como Corte Suprema deste poder tão questionado e tão importante, há de se apressar. Por quê? Porque se ele não se apressar, enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto ele não desempenhar o controle concentrado de constitucionalidade, que só ele exerce, por isso concentrado, e ele foi chamado a decidir em ação direta de inconstitucionalidade, enquanto não decidir, e se ele não conferir uma decisão cautelar que suspenda a eficácia da norma do Congresso, vai se difundir na base do Poder Judiciário a discussão em torno da restituição ou não dos valores pagos. Então, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal precisa medir uma certa autocontenção para não demonstrar que ele está substituindo o legislador, que ele está apenas fazendo o papel de juiz, o papel de julgador, ao mesmo tempo ele precisará correr, porque a depender da decisão que ele proferir, tudo ficará pacificado. Uma vez que o Supremo decide, Thaís, para concluir, no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, quando ele julga se aquele diploma legal está ou não de acordo com a Constituição, ele vincula todas as instâncias abaixo do Poder Judiciário. Então, eu estimo que o Supremo Tribunal Federal agora deva analisar um pedido cautelar para saber se desde já suspende ou não o decreto legislativo e antecipar o quanto antes o julgamento do mérito para dizer se esse decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional é constitucional ou inconstitucional. E se ele disser que é inconstitucional, ele terá que fazê-lo tão somente com base no exame da separação de poderes, em dizer se o Poder Legislativo teria ou não aquela autoridade para aprovar aquele decreto legislativo, uma vez que se tratava de imposto extrafiscal. Se ele atender, concluindo, essa análise de autocontenção, examinando apenas que o poder foi extrafiscal da Presidência da República e fixar logo uma decisão definitiva, aí nós teremos uma pacificação, uma estabilidade jurisprudencial. Se isso não acontecer, nós teremos uma desarrumação. Vão se multiplicar as demandas judiciais e, com isso, a insegurança jurídica pode aumentar. É sobre esse ponto que eu queria tratar com o Caio agora. Agora, professor, eu fico na dúvida, viu, doutor Gustavo, se eles acatam o pedido do PSOL, por exemplo, e o desejo do governo e a paz volta a reinar, ou se é o contrário. Eu acho que a confusão política está tão grande que a gente já não sabe mais torcer pelo quê, né? Que o Supremo Tribunal precisa. Agora, Caio, para a gente terminar esse bloco, e a gente vai seguir falando de economia daqui a pouco, Caio, então a gente pode tratar da questão da renda, mas eu queria entender sobre a percepção de como as coisas estão sendo feitas, né? Essa percepção da insegurança jurídica, como é que você sente isso nas suas conversas e na sua convivência com o setor produtivo? Olha, Thais, eu acho que o pano de fundo desse tema é a política fiscal, né? A forma da gestão da política fiscal. Acho que já de alguns anos para cá, eu diria de 22 para cá, principalmente, 20, 21 foi pandemia, então foi tudo meio fora do eixo ali, né? Porque tinha um objetivo muito diferente para ser combatido. Agora, voltando à normalidade aqui, desde 22, o Brasil retomou uma política anterior de aumento de gastos e sai correndo atrás de receita para pagar a conta, né? Então, a gente passa ali o ano inteiro meio ali no sufoco, tentando arrumar dinheiro para fechar a conta. Uma série de medidas, se dá certo, ótimo, dinheiro no caixa, se não dá certo, procura outra, e assim vai, né? E quando a gente vive sobre esse clima, o tempo todo a Receita pode lançar mão de uma medida diferente, uma interpretação diferente, uma proposta diferente que afeta esse setor, aquele setor ou aquela parte da economia. Então ninguém sabe, a gente literalmente não sabe o dia de amanhã, não sei
como é que o governo vai fechar a conta aí em 2026. Eu sei que, fazendo as nossas contas aqui, com ou sem IOF, está faltando ali pelo menos uns 60, 70 bi de reais se o governo quiser atingir a meta fiscal. Da onde ele vai tirar essa receita, a gente não sabe. Então, isso caracteriza uma certa insegurança, e não é uma insegurança jurídica, é uma insegurança de não saber mesmo quanto que imposto eu vou pagar no futuro, porque eu sei que o governo vai aumentar o imposto, mas eu não sei exatamente em que setor, se vai cair na minha empresa, se vai cair no meu setor ou não. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem acompanhado a economia brasileira nos últimos anos.